Olá pessoal, tudo bem? Teacher Raiz aqui. Bom, pessoal, eu vim aqui para fazer um convite, um convite à reflexão, né? Na verdade, eu tenho várias ideias, assim, eu penso em fazer vários vídeos para ajudá-los em relação ao inglês mesmo, enfim, estruturas, vocabulário, dicas de idioms, phrasal verbs, enfim. Mas a verdade é que eu me pego na seguinte situação. Tem vários canais, já várias contas aqui no Instagram, vários canais no YouTube de professores incríveis, com conteúdo maravilhoso, né? Eu já citei a Gabi Modesto aqui, porque eu realmente acho que ela manda muito bem, especialmente no ensino de estrutura. E tem vários outros, né? Tem, enfim, o Gavin, a Jackie, da Ask Jack. Então, vocês têm várias opções de professores, de pessoas gabaritadas que estão aí ensinando para vocês. Mas eu gostaria até de reforçar, sigam a Gabi Modesto. Eu não tô ganhando nada por isso não, tá, pessoal? Porque eu realmente acho eu acho sensacional a abordagem dela. Mas enfim, aí eu chego à conclusão de que vocês já têm material, vocês já têm canais, vocês já têm bastante coisa disponível. Eu acho que isso não traria tanta diferença. E eu queria saber, eu fico pensando em como poder ajudá-los de alguma maneira, como contribuir para a aprendizagem de vocês. E obviamente eu estou falando do aprendizado no geral, mas aqui o enfoque, eu dou ênfase na aprendizagem do inglês, né, no ato de aprender inglês. Vamos lá, eu vou tentar não me estender muito e eu gostaria de usar esse momento aqui para complementar o que eu abordei na live da semana passada. Quem assistiu a live, eu estava falando, antes de falar de técnicas de estudo, né, em que eu dei ênfase na questão dos flashcards, né, que já são comprovadamente uma das melhores ferramentas para se memorizar palavras e, enfim, conteúdo. Antes de eu falar disso, eu falei da atenção e da memória, né? Vocês devem se lembrar disso, porque não há como se falar em aprendizagem, no ato de aprender, sem levarmos em consideração a memória, a atenção, primeiramente, e a memória, né? Então, você precisa ter uma boa atenção, isso para você, o foco ali, para você receber a informação, e uma boa memória, uma memória treinada, né? Uma memória bem treinada, para você reter aquela informação, né? Você ter uma boa retenção e poder acessar aquela informação posteriormente. Então, atenção e memória são realmente fundamentais na aprendizagem de qualquer coisa, né? E aqui estamos falando do estudo de inglês, mas de língua, enfim, mas qualquer conteúdo. E aí que eu me peguei pensando, vocês sabem que eu adoro ler sobre isso, enfim, vejo vídeos, estou sempre postando aqui coisas para vocês nesse sentido, compartilhando o que eu posso. E aí eu fiquei pensando, isso tem a ver com essa questão da reflexão que eu estou propondo, tá, pessoal? Inclusive eu não quis fazer uma live porque eu tô sem um roteiro e isso tá me deixando assim maluca, que eu não consigo muito viver sem roteiro. Eu sei da importância do improviso, de tudo, mas eu gosto de deixar tudo muito bem estruturado. Mas eu só fiz algumas anotações, assim, não muito organizadas. Tava pensando sobre as habilidades que nos são exigidas hoje, né? As soft skills, as chamadas soft skills. E, enfim, as habilidades interpessoais, né, a gestão das nossas emoções, né, a inteligência emocional e a importância, né, da criatividade, do improviso, do pensamento crítico para a solução de problemas, porque a gente é chamado para isso atualmente, né, tanto no ambiente corporativo quanto no acadêmico. Só que a gente não estudou isso. Bom, eu pelo menos não estudei isso, né? A gente não teve essa matéria, desenvolvimento do pensamento crítico, ou gestão da emoção, ou como ser mais criativo, né? Ou como dar um up na sua memória, como treinar a sua memória, né? A gente teve matérias, né? Nós estudamos biologia, química, matemática, inglês, português, enfim. Então, basicamente, a gente sabia o que aprender, né? E aí eu não vou nem entrar no mérito do aprender para passar no vestibular, enfim, mas
e não necessariamente para usar, não vou nem entrar nesse detalhe, mas a questão a gente sabia o que aprender, mas a gente não exatamente aprendeu como aprender, né? Então a gente não teve uma disciplina, a seguinte disciplina, como aprender melhor. E esse, na verdade, seria o passo 1 antes de se aprender qualquer coisa, porque eu acredito que, bom, eu pelo menos aprendi assim, acredito que grande parte de vocês, meus seguidores e pessoas que vocês conhecem também estão aprendendo assim, aprendido na raça, né? Então o que quer que vocês tenham aprendido, vocês aprenderam na raça e não necessariamente aquilo foi para a sua memória de longo prazo, de tal maneira que você consiga acessar, assim, com tranquilidade, né? E na live que a gente fez no sábado passado, a gente estava falando justamente disso, de levar uma informação, né, ter acesso a uma informação e levá-la da nossa memória operacional para a nossa memória de longo prazo. E como fazer isso, né? Isso perpassa 3 momentos. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre a repetição, a gente falou sobre a elaboração e sobre a consolidação, né? Eu quero entrar em detalhes, em mais detalhes em relação a esses porque daria, assim, só isso já daria 1 ou 2 horas de conversa, né? Falar sobre... Quando eu falei sobre a repetição, eu falei da questão dos flashcards, para vocês fazerem revisões cíclicas, então não se esqueçam da importância disso. Mas para eu tentar fechar esse raciocínio aqui, nos é exigido as hard skills e nos é exigido cada vez mais termos conhecimento, né? Sermos knowledgeable e termos conhecimento de seja lá o que for, né? De um software, de uma matéria, né? De ciência da computação ou seja lá o que for. Nos é exigido sermos conhecedores, mas essa é a questão. Antes de você quebrar a cabeça aprendendo determinada coisa, gaste um tempo, perca um tempo, jamais isso é perda, tá? Tô falando isso só para chamar a atenção. Dê um passo para trás para primeiro aprender a aprender, para depois vocês se preocuparem com aprender o conteúdo que vocês precisam. Isso aí, seja lá quem for, se for alguém que está estudando para um concurso ou alguém que esteja realmente no início de uma graduação ou numa pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E aqui vocês, principalmente, aprendizes de língua, vocês que estão aprendendo língua, seja inglês, seja espanhol, seja lá qual for a língua. Passem um tempo tenha mais carinho. Aí tem a ver com o que eu falei no início do vídeo, desse convite à reflexão, né? A reflexão é essa, eu já falei várias vezes isso, estou repetindo, tenha carinho com esse processo de aprendizagem, dê mais atenção, dê mais valor, porque isso vai fazer toda a diferença. Você vai saber aprender de uma maneira inteligente. E isso vai te economizar tempo lá na frente, né? Porque a toda situação, seja no trabalho, seja na academia, em que você for chamado a aprender determinada coisa, a desenvolver determinada habilidade, né? Uma hard skill que seja, você já vai ter mais inteligência no trato disso, né? Mas vamos lá, então a gente sabe da importância da retenção, né? A gente sabe a memória é justamente isso, você reter aquilo e conseguir acessar, recall, que a gente chama no inglês, né? Retention and recall, são esses 2 R's, é importantíssimo no processo de aprendizagem, retention and recall. Mas vamos pensar nos vilões. Então, a gente já sabe que a gente precisa ter atenção, que a gente precisa ter memória, mas o que atualmente que está atrapalhando a gente? Quais são os grandes vilões? Nós temos 3 grandes vilões intrinsecamente, assim, eles são totalmente ligados entre si, né? Primeiro que é o excesso de informação, né? Information overload, a gente sabe disso. Total excesso de informação. A gente tem a distração, né? As redes sociais, enfim, a tecnologia é uma grande ferramenta, mas também nos distrai muito. Então você começa a fazer alguma coisa e aparece uma mensagem de WhatsApp, então distrai. Então, primeiro é information overload, né? Excesso total de informação. Digital distraction, que é essa distração causada pela tecnologia e tudo. E um terceiro vilão é que a tecnologia está, de certa forma, fazendo com que a gente deixe de exercitar a nossa memória, né? Então, quantos telefones aí você sabe de cabeça? Né? Eu fico tentando puxar aqui na memória os telefones das minhas amigas de infância, eu lembro. Justamente porque a gente pegava o telefone fixo, discava, a gente tinha que exercitar aquilo, né?
Agora eu ligo para várias pessoas e eu não tenho a menor noção de qual seja o telefone, o número dessas pessoas, né? Porque tá lá salvo. Então, se a bateria do celular morre, já era, né? E então a gente, de certa forma, está emburrecendo por conta disso, por conta da tecnologia, porque a gente coloca tudo lá, né? Coloca tudo no Drive, armazena, enfim, então a gente rely on that, né? A gente conta com isso e acabou. Então a gente tende a não treinar a nossa memória. Então, pensando nesses 3 vilões, eu já estou me encaminhando para o fim, pessoal, porque justamente porque eu não quero enchê-los de informação, porque acaba não sendo útil. Pensando nesses 3 vilões, como a gente pode atacá-los, né? Como a gente pode fight them, né? Fight them. Em relação ao information overload, e aí para quem está aprendendo língua, por favor, filtre. Você gosta de podcast? Podcast é uma coisa importantíssima para desenvolver o seu listening. Escuta um podcast. Escuta fica seguindo uma pessoa, depois você dá uma variada, né? Mas passa uma semana debruçada sobre um podcast, né? Você gosta de um professor que dá aula de inglês no YouTube? Legal, então siga esse professor, passa um tempo seguindo esse professor no YouTube ou no Instagram. Não precisa ficar seguindo 300, tentando assistir 300 vídeos, não precisa disso, né? Você precisa estudar gramática? Espero que a sua resposta seja afirmativa. Gramática não é a vilã, né? Como muita gente coloca. É necessário numa segunda fase da aprendizagem. Quem assistiu a live também vai entender essa questão da fase 1, a fase 2 e a fase 3, né? Na aprendizagem de língua. Quem tá na segunda e na terceira fase, especialmente na segunda fase, precisa sim de gramática, precisa entender de estrutura para não sair falando igual índio. Mas então estuda uma gramática, estuda English Grammar News, né, do Murphy, que é a top das tops, né, ou então usa um site. Então, para você fight esse information overload, tenta filtrar, né, e aí entra também a questão da programação, você se programa direitinho, controla suas horas líquidas, e vou fazer esse livro de gramática, né, vou escutar esse podcast, e vou ler vou ver esse audiolivro, acabou. Não precisa ficar com 300 abas abertas, né? E sobre a digital distraction, aí vocês têm que também tentar, né, arrumar recursos para isso. Seja deixar o celular desligado é mais difícil, porque às vezes é uma ferramenta de estudo, né? Mas desativar a notificação, né? Desativar a notificação do WhatsApp, enfim. Tentar ao máximo não se distrair. E se puder, estudar só com o computador, né? Porque aí você desliga tudo que é rede social no celular, fica com o computador aberto, assim, com o dicionário, com, enfim, o mínimo de coisas de abas possíveis abertas, isso vai te ajudar. E criar realmente umas metas, assim, sei lá, vou ficar 1 hora sem mexer no celular. E vejo o quanto em WhatsApp e coisas assim, né? E vejo o quanto você produz nessa 1 hora, né? E sobre a questão da dementia, né, do quanto a gente está relying on technology, está fazendo a gente, está emburrecendo a gente, nos forçar a lembrar, né, nos forçar a lembrar de números, nos forçar a guardar, a fazer exercício. Tem vários materiais para isso, daquela marca lá Coquetel, sabe, que tem palavra cruzada e tudo. Eles têm exercício também, treine a sua memória, isso tudo vai ajudar, né? Então a gente precisa arrumar maneiras de enfrentar esses vilões, né, que atrapalham a nossa atenção e a nossa memória, porque, gente, sem isso não vai ter aprendizado. E seja lá que aprendizado for, né? Não, aqui a gente está falando inglês, mas não precisa necessariamente ser aprendizado de língua. Quem está estudando biologia, química, eu acredito que esteja passando por essa mesma dificuldade, né? E parece que está cada vez pior, de certa forma, sem querer ser pessimista, mas, sei, na minha época de ensino médio, a gente só tinha MSN para distrair, e era no computador, não era no smartphone, né? A verdade é que os smartphones estão deixando a gente meio dumb, né? A gente está virando dummies por causa do smartphone. Então, mas é isso, pessoal. E usando uma expressão aqui, we're all in the same boat. We're all in. Falei on. We're all in the same boat. Porque é isso aí, nós estamos todos no mesmo barco. Eu passo eu fico pensando, gente, como melhorar o meu processo de aprendizagem, né? E aí, no meu caso, há uma... como é que a gente chama? Ih, eu esqueci. Uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem nisso, porque o que eu estudo é justamente o processo de aprender, esse learning process, né? Então, isso é metalinguístico. Mas pra mim, eu fico assim, não, eu quero aprofundar, eu quero ler mais, eu quero assistir mais vídeos, ler mais livros,
Mas para isso eu não posso ter excesso de informação, eu tenho que filtrar, né? Em vez de assistir 5 vídeos, eu vou assistir 2 e fazer 2 bons resumos, né, desses vídeos. Em vez de seguir 3 podcasts que tratam do assunto, eu vou seguir um, né, e prestar bastante atenção. E realmente fazer essa filtragem, porque tem bastante coisa aí, mas tem bastante coisa excelente, tem bastante lixo, enfim, saber filtrar, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria que vocês finalizar como eu tratei no início, fazendo que vocês façam um convite, desculpa, estou fazendo esse convite a reflexão. Reflitam sobre o processo de aprendizagem, tenham mais carinho, cuidem da atenção e da memória de vocês, treinem a memória. Então, eu vou tratar mais disso, mas se vocês prestarem atenção nesses 3 vilões, né, do qual tratamos aqui hoje, e tentar atacar esses vilões, vocês já vão conseguir melhorar muito o processo de aprendizagem de vocês, tá bom? E contem comigo se precisar mandar uma mensagem para dica e tudo mais. Estamos juntos, querendo aprender mais e aprender melhor, aprender com qualidade, né? Pensem sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus. Kisses, bye bye.